Oi, Opa, ô casa Vieira. cheia, salve, salve, todo mundo presente, espetáculo, tudo Ah, bom? Zeta, Lourenço Casarré, Eugênio Bortolom, nosso amigo convidado especial do dia, Mário Magalhães. Quem mais que está aí? Ivanir Bortô também presente. Gostou da conversa, Ivanir Bortô? Muito bem, seja bem-vindo. Eugênio Bortolom tentando se conectar. Tudo bem, Casarré? Tudo bem, Lanzetta? Nosso tudo convidado, bem? Mário. Salve, Mário. Seja muito bem-vindo ao nosso grupo. Eu escalei dois pelotenses, legítimos pelotenses, Lanzetta e Lourenço, que foram os idealizadores dessa conversa, Magalhães, para fazer a saudação ao amigo Mário, que está nos visitando aqui hoje pela primeira vez. É, Por ordem alfabética, eu acho que o primeiro seria o Lourenço Casarré. Ganhou por uma letrinha do Luiz Lanzetta. Essa- Casarré, abra o seu microfone, por favor, e faça aí a devida. Não, o teu microfone está fechado, Casarré. Faça a devida apresentação do. Casarré, brigando com a tecnologia. O meu som está Bom, aberto, Vieira? está aberto e estamos te ouvindo muito bem, Marcos. Fica Não, valeu, tranquilo. valeu. Valeu. Bom, então, Lanzetta, já que o Casaré apanha ali, vai o ter que chamar, Casarré, chama um universitário para te ajudar, Casaré. Tá? o Casarré e o Mário, eles têm o mesmo origem, que é a Escola Técnica de Pelotas. Então, o Casarré já devia ser mais habilidoso nesse negócio das tecnologias, né? Eu sou do Colégio Agrícola Visconde da Garça, então eu sou um rival do colégio, da Escola Técnica, né? Então, É? é, Tá bom. então, mas eu tenho o Mário, nós tivemos uma passagem rápida pela Folha de São Paulo nos anos 90, assim. Ele estava lá no esporte da Folha, mas o nosso objetivo, assim, além dessa ligação que a gente tem lá com Pelotas, né, que o Mário tem ligações até hoje com a cidade, né, e viveu, né, um tempo lá, né, ele começou no jornalismo fora, né, de Pelotas, né, e mas tem essa ligação lá, né? Por isso que a gente tem esse contato todo, mas é interessante sobre o seu itinerário profissional, que hoje ele é um profissional das biografias aí, né? Tem essa de grande sucesso, que é do Marighella, que é um livro muito bom, né? Muito profundo, eu acho que é uma crítica à esquerda brasileira. Às vezes, muita gente acha que é uma lua, né? Mas não, pelo contrário, é um livro bem trabalhado e muito assim. Ele se aprofunda bastante nas contradições dentro da história que ele faz da esquerda e das lutas armadas no Brasil, né? Enfim, então agora ele está desenvolvendo um trabalho também de long fôlego, né? Que é sobre o Carlos Lacerda, né? Indo para um outro, né? Um outro lado ideológico, né? Mas um cara muito importante também, né? Então há uma grande expectativa aí para também que ele faça uma contribuição para a memória, né, nossa, da história, né, do país aí. Então nós estamos muito ansiosos para receber essa nova obra dele também. Muito bom. Posso Casarré, falar agora? pode. Agora meu Teu microfone está microfone devidamente funcionou. habilitado. Pode falar. Tá, eu queria falar o seguinte: eu li recentemente o livro do Mário, o Marighella, né? É um belíssimo livro. Chamou duas coisas me chamaram mais atenção. O seguinte: na primeira metade do livro, digamos, o Mário praticamente conta a história do Partido Comunista Brasileiro, através da participação do Marighella, mas é uma história do Partido Comunista Brasileiro, né? Eu também não sou muito leitor na área, mas para mim está perfeita, a história está redondinha. Depois, quando chega na questão, na Revolução de 64, que o Marighella rompe com o Partidão e parte para a guerrilha, aí essa segunda parte do livro, como eu até disse para o Mário, aí ela pega um ritmo
de um livro de aventuras, de um livro de capa e espada, né? Começa aquela a guerrilha avançando, se esparramando pelos vários grupos e tal, e muita ação, e muito assalto, essa coisa toda. Então, a segunda parte seria um livro de aventura, né? E que acaba com a morte lá do Marighella, num episódio que é meio bizonho, né? Eu até falei para o Mário, porque os caras fizeram uma tocaia fantástica e, em vez de prender o cara, matam o cara. Mas eles estavam com medo do Marighella, porque eles próprios tinham criado uma imagem do Marighella como super-herói, né? Então, eu falei esses dois aspectos. Eu queria ressaltar mais uma coisa: o Mário, para fazer esse livro, ele consultou, entrevistou 250 pessoas, 260 pessoas, e trabalhou nesse livro 9 anos, né? Então, é realmente um trabalho fantástico, né? E uma primeira pergunta que eu teria para fazer para o Mário é o seguinte: como é que o Mário faz a migração do jornalismo diário, da Folha, de jornalista que todo dia bate o carnê lá, o cartão, e faz todo dia, até partir para um ramo totalmente oposto do jornalismo, no qual o sujeito leva 9 anos para escrever um livro, entendeu? Como é que ele parte do dia a dia para os 9 anos? Então, é meio uma brincadeira, mas eu acho que para a gente começar a conversar com o Mário. Perfeito, cara. Muito bom. Muito obrigado pela tua participação assim. Mário, por favor, sinta-se bastante à vontade para conversar conosco a partir dessa provocação bondosa do nosso amigo Casarré. Salve, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Eu não quero tirar uma de guri e de jovem, que eu não sou. Já tenho até a plaquinha de idoso no carro agora para ter a vaga especial, mas eu era guri em Pelotas, onde eu morei dos 9 aos 19 anos. Eu era leitor do Cojornal. Tem muitos veteranos do Cojornal aqui. E eu cheguei em 73 a Pelotas, e eu voltei de vez aqui para o Rio. Estou aqui na Cinelândia, aqui no que eu chamo da redação de um jornalista só, que é o meu escritório. Em setembro de 83 eu voltei de vez. E como eu comentei com o Vieira, se a minha memória não me trai mais uma vez, foi o mês em que o Cojornal acabou. Quer dizer, acabou para os ingratos, né? Na nossa memória permanece. Era um tempo em que eu nunca li tanto quanto na adolescência, e eu era um voraz leitor de jornais e revistas, e nem me imaginava sendo jornalista. Eu estudava edificações na Escola Técnica Federal de Pelotas. Casarré, é o seguinte: eu nunca tive, acho razoável, eu não tenho nada contra quem tem, mas nunca tive crise de idade. O fato é que aos 39 anos eu era repórter especial da Folha de São Paulo, já tinha largado o que existe de melhor no jornalismo, que é o jornalismo esportivo. Nanzeta lembrou agora, eu fui repórter esportivo da Folha em São Paulo, depois no Rio. Tinha largado, eu era o que no jargão interno da Folha se chamava, talvez ainda se chame, repórter da Secretaria de Redação. Eu tinha uma vida ótima, eu era muito feliz, eu fazia as pausas que eu queria, tinha o tempo que precisava, eu tinha o investimento que precisava, ou seja, não precisava emplacar matéria todo dia, podia me aprofundar mais e tal. Só que eu queria mudar de vida aos 39 anos. Isso eu estou falando no ano de 2003. Eu queria mais tempo para apurar uma história, uma boa história, suculenta, e mais espaço para escrever. Aí eu pedi as contas da Folha e fui escrever a biografia do Marighella. Claro que era tudo uma ilusão, né? Nunca sobrou tanta informação por falta de espaço como na biografia do Marighella, que, por ser uma biografia jornalística, pertence ao gênero da reportagem. Eu respeito quem... Eu leio críticos falando do gênero da biografia. Gênero da biografia. Biografia jornalística é reportagem. Na verdade, a gente tem que contar quem, o que, quando, onde, como e por quê. Só que no caso do Marighella, isso ocupa 550 páginas, vai se contando aos poucos. Não, obviamente, com a estrutura de notícia. Então, era essa vontade. E nesses 9 anos de trabalho, eu acabei, quando o dinheiro acabou, aí eu voltei para a Folha, no mesmo
na mesma função que eu tinha. Logo, eu passei uma temporada de 1 ano como ombudsman do jornal. Aí depois eu me tornei o primeiro ombudsman da história, único até hoje da Folha, a ter condições para ter um mandato renovado. Não renovei. Aí voltei a ser repórter. E em 2010, aí eu saí de vez para acabar o Marighella. E aí, bom, venho fazendo um monte de coisa desde então, porque é preciso pagar as contas, né? Infelizmente, eu não fui herdeiro. E há 9 anos eu trabalho na biografia do Carlos Lacerda. Se tudo der certo, o primeiro volume sai em 2025 e o segundo em 2026. Quer dizer que o Lacerda está rendendo também uma vasta literatura. Tu já prevê que serão pelo menos 2 volumes, é isso? Vão ser 2 volumes, né? Não, vão ser 2 volumes. O primeiro, que vai de 1914, quando ele nasce, até a crise de agosto, setembro de 61, com a renúncia do presidente Jânio Quadros e a posse do João Goulart. E o segundo volume vai desse tempo até a morte do Carlos Lacerda em 1977. Claro que tem muitas diferenças na apuração do Marighella e do Lacerda. Porque, por exemplo, a vida pública do Marighella, a militância dele a partir da vida adulta, ele passou quase todo o tempo tentando apagar os rastros, né, as pegadas. Não porque fosse um paranoico, mas sabia que podia ser preso, como foi tantas vezes, podia ser torturado, podia ser ferido e morto. Então, dependia muito mais dos depoimentos dos contemporâneos dele. Por isso que eu entrevistei 256 pessoas. No caso do Carlos Lacerda, quando eu começo, já há muito menos contemporâneos dele que viveram intensamente com ele vivos. E há uma vasta documentação histórica à espera de um repórter. Então, quer dizer, o peso das fontes muda, assim como a característica dos personagens. São 2 personagens espetaculares. Nenhum é melhor do que o outro como personagem. Que nem perguntar qual das filhas ou dos filhos eu prefiro. Ele é espetacular. A diferença é que, do ponto de vista político, o Marighella tem mais ou menos uma trajetória linear, né? Ele começa na esquerda e termina na esquerda. Vai muito com aqueles zigue-zagues, né, da história do PCB e tal, termina na luta armada. O Carlos Lacerda, embora ele sempre tenha sido Carlos Lacerda no estilo, desde 9 anos de idade, pelo menos, isso é registro documental, ele tem um zigue-zague, ele vai por muitos caminhos. Ele é comunista na juventude, depois se torna um anticomunista combativo e brilhante, e durante anos com um tom macartista, até chegar a 1966, quando ele faz uma aliança. Não, nos livros de história a gente costuma ler muito, se aliou com JK e Jango, sim, mas havia um quarto componente importante na frente ampla, né, lutando contra a ditadura, que era o Partido Comunista Brasileiro. Aliás, o Marighella se opunha, né, a essa integração do PCB na frente ampla, mas quer dizer, o Carlos Lacerda é mais zigue-zagueante. Ou seja, se vocês me perguntarem o que o Carlos Lacerda pensava sobre o direito ao divórcio, depende quanto. Eu tenho 3 opiniões diferentes dele, depende da fase da vida dele. Ô, Mário, eu queria te perguntar sobre a chamada, as pessoas falam da chamada inteligência, da vivacidade, né, da riqueza que ele tinha nos pronunciamentos, nessa coisa toda. Chamou a atenção realmente se ele era um cara atilado, afiado, era uma víbora, digamos? A víbora era o Joel Silveira, né? Conforme seus contemporâneos. Não sei se foi o Chateaubriand que inventou o apelido, mas, quer dizer, ele era assim chamado pelos amigos. O caso do Carlos Lacerda é o seguinte: Casarré, é muito provável, de acordo com partidários e inimigos, muito provável que o Carlos Lacerda tenha sido o maior orador da história da República. Muito se fala em Rui Barbosa, mas quando a gente vai ler os contemporâneos do Rui Barbosa, a gente aprende que os discursos do Rui Barbosa eram para ser lidos.
e não para ser ouvidos, que o Rui Barbosa era muito chato, muito enfadonho. O Carlos Lacerda não, foi um brilhante orador, filho de um homem que era chamado de o tribuno do povo, Maurício de Lacerda, um tremendo de um orador. Até que em 1935, isso quem conta é um escritor, um jornalista, advogado, que depois do Levante Comunista de 1935, em 1936 ele vai para o Rio Grande do Sul, passa vários anos, escreve vários livros aí, que é o Ivan Pedro de Martins. O Ivan Pedro estava com o Carlos, colega dele de faculdade, eles eram coetários, eram figuras de projeção da Aliança Nacional Libertadora, estavam com o Maurício, aqui no interior do Rio, numa dessas caravanas da Aliança Nacional Libertadora. Recapitulando, estou falando de 1935. Quando chega a hora do Carlos Lacerda discursar, é uma coisa tão arrebatadora que o Maurício de Lacerda, o pai, com quem o Carlos tinha uma péssima relação, péssima, por vários e vários motivos, o Maurício de Lacerda olha para o Ivan Pedro e diz: eu não acredito que eu sou o responsável por esse milagre. Então ele era um tremendo orador, ele era o sujeito de quem todo mundo fugia no chamado pinga-fogo do parlamento, porque ele pensava muito rápido. Tinha um grande deputado baiano do PSD, Vieira de Mello, que encarava Carlos Lacerda de igual para igual. Ele não tinha o brilho do Carlos Lacerda, mas ele era rápido, ele era inteligente, era líder ou do PSD ou do governo Juscelino, agora eu não lembro. Então, o Carlos Lacerda era isso. Ele era muito culto, pensava muito rápido, era grande orador e pensava rápido. Agora, sobre astúcia política, aí são outros 500. Várias pessoas que estiveram ao lado dele e contra ele sempre chamaram a atenção para isso. Uma delas, por exemplo, o célebre advogado dos Diários Associados, Dario de Almeida Magalhães, pai do futuro vice-governador da Guanabara, ministro da Previdência, Rafael de Almeida Magalhães. O doutor Dario deixou um depoimento dizendo que faltava astúcia política para o Carlos Lacerda. Aliás, o Carlos Lacerda tinha horror à política como a gente a conhece no talento daqueles políticos que têm o dom de costurar, de articular, de conversar. Políticos no estilo, por exemplo, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Zé Maria Alckmin, Tancredo Neves, Lula. O Carlos Lacerda não tinha paciência para isso. E isso custou caro na vida dele, evidentemente. Mas eu vou ter que, assim, Casarré, no segundo volume, não, já no primeiro volume, no primeiro volume, eu vou ter que me controlar em algumas coisas. Por exemplo, jornalismo, né? Eu tenho essa perversão de caráter, eu sou apaixonado por jornalismo. E a história do Carlos Lacerda no jornalismo, ela é fascinante. E tem muita novidade para contar. E a outra é ele na tribuna, seja na tribuna da Câmara de Vereadores do Rio, então Distrito Federal, seja ele nos 2 mandatos de deputado federal, sempre mais votado do país. Porque ele era muito rápido e ele impressionava tanto que boa parte das tiradas que contam sobre ele não são verdadeiras, são invenções. Ah, é? Isso, por exemplo. Oi, Vieira. Não, sim, são invenções, você disse, coisa interessante essa observação. Tem muita coisa. Por exemplo, primeira crise diplomática da ditadura ocorre 2 dias depois de 20 de abril de 64, quando Carlos Lacerda desembarca no aeroporto de Orly, em Paris. Ele ainda não foi nomeado oficialmente, mas ele vai ser uma espécie de embaixador do primeiro ditador, o Marechal Castelo Branco, presidente da República, para explicar a, entre aspas, revolução na Europa e nos Estados Unidos. Por vários motivos, que eu vou abordar no livro, o Carlos Lacerda se sente, ele é acossado pelos repórteres franceses que querem saber do golpe de Estado, que de fato tinha acontecido, né?
Logo, o Carlos Lacerda estaria chamando o que aconteceu em 64 de golpe vagabundíssimo. Tinha havido um golpe vagabundíssimo. Ele é cercado e ele encara os repórteres franceses, falando um francês que é um espetáculo. Ele estudou no Lycée Français, Liceu Francês aqui no Rio, foi colega de turma do João Avelange, que depois foi para o governo dele. E ele começa a peitar e dizer coisas assim assustadoras do ponto de vista diplomático. Mas uma coisa que os livros, a gente lê nos livros, que se atribui ao Carlos Lacerda, é que ele perguntava para ele o sangue que está correndo nas ruas do Rio de Janeiro. A resposta é não, sangue correu muito em Paris aqui na Libertação, né? E fora jogar na cara dos franceses, a pouca resistência ao avanço das tropas nazistas, um monte de coisa, né? O que o senhor espera, governador, da visita do presidente Charles de Gaulle ao Brasil? Discursos e banquetes. O sujeito não pode dizer isso, governador. E vai, bate. Aí, o que a gente lê nos livros é que o Carlos Lacerda, perguntado pelo sangue nas ruas do Rio, ele falou, não tem sangue. É igual à noite de núpcias dos franceses, sem sangue. Ele nunca falou isso. Eu ouvi o áudio em francês, eu li umas 20 matérias na Europa, fundamentalmente na França e na Itália, no Brasil tudo, na época, não tem. É engraçado, mas não tem. Então, isso que o Casarré, por exemplo, perguntou, que eu falei do pinga-fogo, muita coisa inventavam, mas só o que é comprovado, que está no noticiário da hora, porque, como vocês sabem, né, os diários do Legislativo, eles suprimem muitas coisas a pedido depois do presidente da mesa, para não deixar registro se alguém xinga o outro e tal. Então, só o que tem comprovado é uma farra, mas eu tenho que me controlar, porque senão eu vou passar páginas contando causos, e não quer dizer, as melhores tiradas vão estar, mas não vai ser longo como eu ficaria tentado, né, a escrever. Por que, com tantos personagens na arena política brasileira, por que essa opção por essa figura tão controvertida e polêmica como Carlos Lacerda? Vieira, adorei os adjetivos, controvertido e polêmico. Eu sou um repórter. O repórter que não se seduz pelo personagem, não estou falando pelas ideias, pelo personagem Carlos Lacerda. Não, tudo bem, eu respeito, mas assim, eu desde sempre quis escrever uma biografia do Carlos Lacerda. Eu fui criado numa casa ouvindo as maiores barbaridades sobre o Carlos Lacerda, né? Nero da Guanabara botou fogo nos barracos das favelas com os moradores dentro. Governador mata mendigos, né? Mandou matar a população que a gente chama hoje, quer dizer, moradores em situação de rua. Isso era o meu pai, né? Um antilacerdista ferrenho. Há 30 anos eu sou genro de um ex-deputado lacerdista. Tudo que eu fui aprendendo, me fascinando, eu sempre quis fazer, só que por veleidade de repórter, eu tinha decidido que eu só faria uma biografia do Carlos Lacerda no dia em que eu tivesse novidades para contar. E as primeiras novidades surgiram, vocês estão lembrados, quando a Dilma Rousseff era presidente da República, descobriu-se um grampo, né, feito por organismos de Estado dos Estados Unidos, órgãos públicos, né, vinculados ao governo americano, grampos em torno da Petrobras e de questões associadas à Petrobras, e no final das contas a presidente da República foi grampeada pelos americanos. Ela primeiro cancelou, depois foi um adiamento a visita que ela faria ao então presidente Barack Obama, e no esforço diplomático da Casa Branca para tentar apressar a ida da Dilma, o então vice-presidente Joe Biden liberou um pequeno pacote de velhos documentos sigilosos, né, que eles chamam classificado, secreto, confidencial, ultra secreto, sobre o tempo da ditadura. E quando eu tive acesso, o governo brasileiro logo botou isso, quer dizer, no ar, mas antes uma boa alma tinha me mandado o pacote por causa do Marighella. Antes de clicar Marighella, tem novidades, não relevantes, mas tem. Eu botei Lacerda e vieram 40 documentos que mudavam a história que se conta do Carlos Lacerda após 64. Hoje eu tenho 2.450 documentos
originalmente sigilosos dos Estados Unidos, somando dezenas de milhares de páginas, ou seja, tenho novidades para contar, e uma delas é, claro, sobre a relação, duas coisas que essa documentação americana me ajuda a contar: a relação do Carlos Lacerda com as instituições dos Estados Unidos, do governo a outras, e o que a gente também lê nos livros de história, que ele era o escolhido do Marechal Castelo Branco para sucedê-lo. É por isso que eu fui fazer o Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda, todo dia eu acordo feliz, porque hoje eu vou me dedicar a investigar a vida do Carlos Lacerda. Não, como Marighella, não vai ser um livro a favor do Carlos Lacerda, nem um livro contra. Eu vou contar escrupulosamente aquilo que eu apurei. Eu tenho muita curiosidade sobre essa questão da formação em Ivanir. Estou falando, não sei se está me ouvindo, os demais Muito companheiros bem. estão me ouvindo. Sim, estamos te ouvindo muito bem, Vanir. Um abraço a todos aí. Essa questão da formação intelectual dele, né? Ele tinha uma família, tinha uns tios, o pai dele também era um parlamentar, mas tinha uns tios que eram comunistas. Você mesmo mencionou aí que ele deixou o Partido Comunista, eu creio que em 1939, e começou cedo a militância. Então, nessa época, as pessoas liam muito. O cara ser do Partido Comunista tinha que ler muita coisa, Marx, Engels, né, um monte de pensadores. Você vai abordar esse aspecto na biografia dele e vai abordar quais são os outros pensadores que, quando ele rompe com o Partido Comunista, ele passa, né, passa a se abastecer, passa a admirar que outros pensadores não comunistas que vão ser importantes nessa virada dele, como ele passou a ser conhecido como um cara, na minha juventude, para nós, era um cara de direita, né? Eu acho que esse aspecto são coisas que você vai abordar na sua biografia. O Ivanir, não só vou abordar, mas vou abordar fartamente, né? Carlos Lacerda era filho de um deputado que hoje a gente diria socialista, tribuno do povo, Maurício de Lacerda, que foi no parlamento, estou falando do fim da década de 10, início da década de 20, um precursor das lutas trabalhistas. É o cara que batalhou por um Código Nacional do Trabalho. Foi um pioneiro. A CLT, na verdade, mais tarde, ela vai estabelecer as bandeiras levantadas pelo Maurício de Lacerda no parlamento, claro que falando em nome dos movimentos operários, né, populares, dos trabalhadores. Os dois irmãos do Maurício de Lacerda, que você mencionou, o Paulo e o Fernando, eles não foram só comunistas, eles foram secretários gerais do PCB. Eles ocuparam o cargo máximo no partido. E o Fernando, médico, doutor Fernando de Lacerda, foi o único brasileiro que efetivamente integrou o comitê executivo do Comintern, da Internacional Comunista. Porque o Luiz Carlos Prestes ele é nomeado simbolicamente, mas ele já está no Brasil, um membro, ele é nomeado, mas ele já está no Brasil, aí é preso, fica 9 anos em cana. O Comintern acabou em 1943, durante a guerra. O Fernando de Lacerda era isso, ele era membro do comitê executivo do Comintern. É claro que, para me ajudar a contar essa história, eu fui atrás dos documentos da velha União Soviética e dos arquivos do Comintern. E aí a gente vai ver exatamente quais eram as relações do sobrinho Carlos com o partido. Com 13 anos, o Carlos Lacerda ganhou do tio Paulo o ABC do comunismo, do Bukharin. Ele cresce num mundo letrado, quer dizer, não é uma família rica, porque o avô dele tinha uma chácara onde tinha sido no passado uma fazenda de café. Só que o avô dele foi ministro da aviação, ou seja, dos transportes, depois foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele é nesse mundo de leitura e de cultura que o Carlos Lacerda cresce. E ele vai, quando ele chega em 1932 à Faculdade de Direito, Carlos Lacerda, gente, ele nunca terminou a faculdade, ele não tinha título superior,
Ele deve ter sido paraninfo de mais de 100 turmas de universitários no país. De direito. Por exemplo, em dezembro de 68, não, dezembro de 67, dezembro de 68 ele vai em cana e tem os direitos políticos suspensos por 10 anos, ou seja, para sempre. Ele morreu em 77. Dezembro de 67 ele está em Porto Alegre. Em Porto Alegre, na PUC, discursando, com uma repercussão enorme. Então, quando ele chega à faculdade, em 32, é que ele vai começar a se aproximar do comunismo, mas naquele espírito do Carlos Lacerda, né? É um vulcão. Ele vai ter os primeiros... Gente, tem alguém com o microfone aberto. Eu vou fechar os microfones aí, que tem... É curioso que, assim, gente, o tempo é algo fascinante. Desculpem o lugar comum, o clichê, mas quando o Carlos Lacerda está chegando na faculdade, o grupo de direita da faculdade, liderado pelo Otávio de Faria, que era um homem cultérrimo, né, ilustradíssimo, e em muitos aspectos brilhante, esse grupo de direita era integrado pelo Vinícius de Moraes e pelo Santiago Dantas. Do outro lado, a gente tinha o Carlos Lacerda, o Jorge Amado, o Ivan Pedro, eu falei, estava saindo, que era do grupo deles. Não, muita gente. Como é que é? Gente, eu esqueci o nome. O grande advogado, foi grande amigo do Carlos Lacerda na juventude, doutor Evandro Lins e Silva, cuja cabeça, depois no Supremo, o Carlos Lacerda pediria, acusando-o de comunista. Então, quer dizer, ele entra aí, ele vai viver intensamente. Gente, em 1935, a Aliança Nacional Libertadora era um movimento de esquerda controlado já pelo PCB, de massas em todo o país. O jovem da Aliança Nacional Libertadora, de maior projeção nacional, que não podia deixar de falar em qualquer comício, se chamava Carlos Lacerda. Sabe, em 1937, onde estava Carlos Lacerda quando Getúlio deu o golpe do Estado Novo? Estava em Cana, tinha sido preso na ilha do João Baldo, Itaparica, dias antes, na Bahia. E aí, Ivanir, essa é uma história da saída dele em 1900. Carlos Lacerda, ele nunca foi militante de carteirinha, ele era vinculado aos comunistas. Os termos exatos eu vou contar no livro. Só que em 39 ele é expulso pelo PCB, acusado de, num artigo, entregar vários camaradas para repressão. Bom, vai ter um capítulo no livro para explicar se ele entregou ou não entregou. E essa ruptura, ela não... Também vou contar, quer dizer, ela não foi assim, sabe? Sabe, Vainer, não foi. Eu deixei de ler Marx e passei a ler o padre Fulton Sheen, sabe? Não foi assim. Gente, vamos lá, vou contar uma coisa que vai estar no livro. Dias antes da anistia, de 18 de abril de 1945, Carlos Lacerda estava em cima de um palanque aqui no Largo do Machado, no Rio, tecendo loas ao preso político Luiz Carlos Prestes. É um negócio. No início de 45, em São Paulo, janeiro, no celebérrimo congresso, o primeiro Congresso Brasileiro de Escritores, Carlos Lacerda estava na comissão política junto com militantes do PCB, escrevendo um manifesto que marcou época. Então, a coisa foi assim. Depois ele vai virar. Tem uma manchete da Tribuna da Imprensa: traidores no Itamaraty, acusando vários diplomatas de serem comunistas, entre eles João Cabral de Melo Neto e Antônio Uais. Naquela primeira quadra, 61, 64, ele vai ser uma das principais vozes, a mais qualificada, não vou escrever assim, mas talvez a voz anticomunista no país, para chegar em 66 e começar a escrever frases criticando o anticomunismo tresloucado, frases que se perderam no tempo, mas são frases de grande impacto, até 68, quando a Frente Ampla é colocada na ilegalidade. Mas mesmo assim, por exemplo, início de 70, 71, Carlos Lacerda foi editar uma enciclopédia. Uma das pessoas chamadas por ele para trabalhar foi o brigadeiro Chico Teixeira, que era a maior autoridade da FAB no Rio no golpe de 64, né? Foi imediatamente afastado, né? Aquela ida para a reserva compulsória, e o brigadeiro Chico Teixeira era militante do PCB. O Marighella tem um capítulo chamado
os aviões ficaram no chão e que o brigadeiro Chico Teixeira é uma figura importante. E ele, na frente ampla, era um dos principais articuladores. Oh, desculpa, Ivanir, eu falo demais, cara, e isso é o seguinte, vai ter muito... O livro vai tratar muito disso, quer dizer, e quando o Carlos Lacerda vai para a oposição à ditadura, Muito bom. não tem um documento de agência repressiva da ditadura, e os próceres da ditadura também falavam, isso tudo aí é a dialética que ele aprendeu no Partido Comunista e está aplicando agora. Os caras achavam que a dialética era Marx e Engels, né? Dialética é de antes, é do Hegel, né? Boa, obrigado. E onde é que ocorre essa guinada, hein? Posso Mário? falar? Deixa eu só terminar essa pergunta, depois é a tua vez. Desculpe. Onde é que se dá exata essa guinada de um comunista, prócer comunista, para um adesista de primeira grandeza ao governo? Se há governo, sou a favor. Mas quando houve governo, Carlos Lacerda foi a favor, Vieira? Desculpa a pergunta. Bom, ele foi governador e não foi governador pelo PCB. E no golpe de 64, lá estava ele como ministro do Castelo Branco. Não, ele não foi ministro. Em 64... Perdão, embaixador em Paris. Embaixador na viagem. É o seguinte. Só durante o Carlos Lacerda apoiando governos não é o Carlos Lacerda, é uma outra pessoa. Em julho de 64, Vieira, começa a ruptura do Carlos Lacerda com a ditadura. Por quê? Porque ele viaja essa coisa da falta de astúcia. Ingenuamente, na verdade, ele está mimetizando o que o Getúlio fez com o pai dele em 30. Mandou para uma embaixada no Uruguai. Passou umas semanas lá, deixa esse cara longe, porque ele não vai ser ministro do Trabalho. Né? Vou botar o Collor, o Lindolfo Collor, que é mais tranquilo. Esse aqui vai ser um encrenqueiro. Então, o Carlos Lacerda, em julho de 64, que faz a ditadura, já com o Congresso, né, cheio de cortes e cassações, expulsões, uma repressão tremenda. O governo Castelo impõe duas coisas. A mais falada é o adiamento, né, da eleição. A eleição seria em 65. Ela é adiada para 66, a posse do sucessor do Castelo em 67. Só que isso não foi o pior. O pior foi que o governo introduziu a maioria absoluta. Os presidentes eram eleitos por maioria relativa, o Carlos Lacerda sempre foi contra. O que faz o governo em 64? Impõe a maioria absoluta, mas não a maioria absoluta como a gente conhece hoje. A maioria absoluta era o seguinte: se ninguém alcançar 50% mais um dos votos, e só um presidente conseguiu, um candidato conseguiu isso, tinha conseguido até então, se ninguém alcançar, estou falando isso depois de 45, se ninguém alcançar, quem decide o presidente da República é o Congresso. Onde o Carlos Lacerda talvez não ganhasse nem dentro da UDN, dos deputados e senadores da UDN, porque ele era um estorvo para a UDN e a UDN era um estorvo para ele. Como eu vou contar no livro, as opiniões mais demolidoras sobre a UDN, públicas e não públicas, foram do Carlos Lacerda. Então é o seguinte, Carlos Lacerda sempre foi oposição. Ele sempre foi... O Café Filho assumiu. Vamos lá. Dia 24 de agosto de 54, o vice-presidente Café Filho assume no lugar do Getúlio, que de manhã tinha se matado. A questão é a seguinte, em poucas semanas, Carlos Lacerda já estava detonando o governo Café Filho, porque o governo não executava, não fazia o que o Carlos Lacerda defendia. Então, normalmente se fala que em 1939, do dia para a noite, o Carlos Lacerda, de comunista, vira anticomunista. Não, é um processo. E esse processo ele vai durar anos. E as coisas vão se radicalizando. O Carlos Lacerda tinha esperança de que o PCB apoiasse o candidato da Frente Única contra a ditadura na eleição de 45, contra o candidato do Estado Novo. O Prestes sai da cadeia e decide com o partido que o PCB vai ter candidato próprio. Iedo Fiuza, ex-prefeito de Petrópolis.
O Carlos Lacerda, então, passa a atacar o PCB, faz uma conhecidíssima série no Diário Carioca chamado Rato Fiuza, acusando Fiuza de ser ladrão, tentando, na verdade, recuperar para o brigadeiro Eduardo Gomes, candidato da Frente Única, que era o UDN, esses votos. E aí o Carlos Lacerda vai indo progressivamente para um anticomunismo mais exacerbado. Mas em 47, por exemplo, quando ele foi vereador no Distrito Federal, boa parte das votações, ele e a UDN estavam juntos do PCB, contra os partidários do governo do Marechal Dutra. Então, as coisas são... Quer dizer, ele vai em 48, 49, por exemplo, é curioso isso, né? Qual era a opinião do Carlos Lacerda sobre a Constituição do Estado de Israel? Ele era radicalmente contra. Ele esteve em Porto Alegre palestrando na comunidade árabe, que o convidou, por uma série de motivos e opiniões que ele tinha sobre sionismo, etc. e tal. Depois ele vai mudar. Nos anos 50, o anticomunismo do Carlos Lacerda o leva a Tribuna da Imprensa vira isso, é um jornal macartista. Mas a gente vai chegar nos anos 60. Agora, Vieira, é curioso que, obviamente, que o que era a Tribuna da Imprensa nos anos 50? O que era o Carlos Lacerda? Era um político de direita. O Carlos Lacerda nunca, em toda a vida, admitiu que em algum momento tenha sido de direita, odiava quando chamavam de político de direita, isso que existe hoje, né? Uma direita orgulhosa, não, eu não sou de direita, e enlouquecia quando o qualificavam como reacionário. Dizia ele, se a pessoa vai achar que é um sofismo ou não, são outros 500. Eu vou contar, dizia ele, eu sou a favor de mudanças na sociedade, por que eu sou um reacionário? E aí a gente vai ver nesses personagens justamente contraditórios, polêmicos, controversos, que o mesmo homem que em 1955 defendia um golpe de Estado, né? Ou seja, contra o direito do Juscelino se candidatar, contra o reconhecimento da posse da vitória do Juscelino e contra a posse do Juscelino, é um sujeito, quem sabe, que foi na virada dos anos 40 para os anos 50 que aconteceu a primeira campanha pelo fim do passe livre no futebol, caracterizado como uma herança da ditadura. Foi da Tribuna da Imprensa do Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, deputado federal, apresentou projeto para acabar com o passe no futebol. A cartolagem controlava o Congresso, essas coisas que se perdem, né? Eu vou contar tudo, aí cada um vai ter a sua própria a sua opinião, conclusões, e assim como o jornalismo, né? Porque, Vieira, é o seguinte, a história que é contada, que eu sempre contei, é que o LID foi introduzido no Brasil na primeira metade dos anos 50, no Diário Carioca, depois da volta do grande Pompeu de Souza dos Estados Unidos, certo? Perfeito, perfeito. Pois é, essa história está errada. E eu estava errado também. A história está errada. É contado que o primeiro manual de redação não era um manual, foi só do Diário Carioca. Não foi só do Diário Carioca. Qual é a história dos cursos de jornalismo dentro das empresas? Hoje parece uma coisa... Até pouco tempo atrás, os jornais, as empresas tinham isso como algo novidadeiro, né? Gente, nos anos 50 já tinha. Onde tinha? Né? Por isso que eu digo que eu tenho que me controlar para não começar a fazer também um livro só de jornalismo, porque o Carlos Lacerda foi um grande jornalista. Talvez não, certamente esse mereceria, Mário, um outro livro, o terceiro volume dessa história. Bortolom, tua vez, Bortolom. Vamos partir ao Mário um pouco agora. Não, nos anos 80, eu conheci um assessor de comunicação do Carlos Lacerda, o assessor ou da equipe de comunicação chamado Ayrton Baffa, inclusive já faleceu. E ele tinha uma casa de veraneio em Cabo Frio, mas estava muito úmido lá. Muitos documentos, não sei onde é que foi parar, porque ele morreu faz uns 10 ou 15 anos, do período em que ele foi governador aí da Guanabara,
E eu gostaria de saber se o Mário conseguiu chegar nesse documentos ou nunca passou pela cabeça dele procurar através desse assessor de imprensa que já morreu, não sei com quem ficou. Mas ele tinha os irmãos Bafa, o Altair, que era da Rede Globo e tal. Não sei se chegou a esse ponto, a esse tipo de pesquisa. Eram documentos relacionados a decretos, aquelas coisas que um governador faz, assina tantos documentos por dia, e ele sempre tinha uma cópia, né? O assessor de imprensa que ele guardou, não sei onde, depois da morte dele, né? Eu gostaria de saber de ti se tu chegou nesse ponto ou ainda não chegou na época dele, que era governador da Guanabara. E outra, só para complementar, quem deu o apelido de Corvo e como surgiu isso? Só isso que eu queria perguntar. Bortolom, tu sabe que eu não conheci o Ayrton Bafa. Eu conheci o irmão dele, o Bafinha. O Bafinha era assessor de imprensa do Flamengo, eu era repórter esportivo. E convivi muito com o Bafinha, que também já faleceu, era ótima pessoa. Bortolom, esses anjos dos repórteres, ou seja, pessoas que, em determinado momento, têm noção de que aqueles documentos, aquelas gravações, aquelas fotografias, aqueles filmes, que aparentemente têm relevância efêmera, como um jornal diário, que um dia aquilo vai ser história, né? O chefe da assessoria de imprensa do Palácio Guanabara, no governo Carlos Lacerda, se chamava Walter Cunto. Era o chefe do Bafa. O Cunto tinha feito carreira na Tribuna da Imprensa, né? Foi repórter, foi chefe de reportagem, foi com Carlos Lacerda para o Palácio. O Cunto, ele teve essa noção e ele guardou tudo, pelo menos o que ele quis guardar. E o Carlos Lacerda, inclusive, nos anos 70, se incomodava com o Cunto, porque precisava de documentos antigos e escrevia para o Cunto. Eu tenho essa correspondência em termos duros, esse arquivo aí não é nosso, é teu, Cunto. O fato é que o Cunto, para quem eu vou manifestar agradecimentos especiais na biografia, guardou tudo. Quando ele morreu, estava tudo com ele. A viúva do Cunto, tudo é tudo mesmo, assim, todos os releases, todas as fotos, todos os vídeos, muitos áudios, centenas de áudios. A viúva do Cunto deu de presente para o ex-líder do governo Lacerda na Assembleia Legislativa da Guanabara, deputado Mauro Magalhães, cassado com base no AI-5. Parente? Não? Parente do Mário Magalhães? Não, quando eu procurei, eu ainda disse, deputado, somos quase homônimos. Mas, E o Mauro Magalhães, num gesto de espírito público, doou todo o arquivo do Walter Cunto para o Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, que foi vasculhado em incursões que duraram anos para eu ter todo aquele mapa do governo. Havia, porém, coisas que o Cunto não guardou. Outras pessoas guardaram. Por exemplo, a partir de meados de 62, Carlos Lacerda tomou posse em 5 de dezembro de 60, o governo foi até 5 de dezembro de 65. A partir de meados de 62, eu tenho todas as atas das reuniões semanais de secretariado, o que me permite saber se o que era dito de público era real ou não, né? Carlos Lacerda sempre disse, aqui nunca houve um cargo entregue em troca para deputado em troca de apoio. As atas contam se isso procede ou não. Quando mataram um garoto menor de idade num assalto, matou assim de graça, uma coisa assustadora, o filho do grande jornalista Odilo Costa Filho, o Odilo Neto, aqui pertinho em Santa Teresa, as reuniões, as atas do secretariado, assim, elas expõem, quer dizer, a situação que estava o governo, acossado. Sabe, como a gente até hoje, né, aqueles eventos que estimulam grande reação pública. Então, essas atas não estavam
conjunto, estavam no outro acervo. Morreu, gente, 3, 4 semanas atrás, o jornalista Carlos Leonan, que a partir do fim do segundo semestre de 64 vai trabalhar na assessoria, vai ser um assessor do Lacerda no Palácio Guanabara. Um dos grandes, o Carlos Lacerda logo se tornou um inimigo, adversário do Marechal Castelo Branco, da ditadura. É do Carlos Lacerda a frase segundo a qual o presidente Castelo Branco é mais feio por dentro do que por fora. E quem já viu uma fotografia do Castelo sabe o que significava isso, né? Quando vazava, né, se conheciam escândalos e tal da administração, o Carlos Lacerda dizia, o presidente, pelo visto, é um daqueles anjinhos da Rua Conde de Laje, o único que não vê. A Rua Conde de Laje, aqui na Glória, a tradicional rua era, na época, uma rua de prostíbulos, né, desde a década de 20, 30. Mas aqueles anjinhos de gesso, né? Eu estou falando isso porque eu vou chegar no outro. Eu falei do Leonan. 42 dias antes da morte do Leonan, ele me deu um depoimento muito, muito importante e muito comovente, porque ele já estava, quer dizer, estava velhinho. Ele foi muito generoso comigo. E ele e as filhas e o filho me emprestaram um arquivo privado do Leonan sobre Carlos Lacerda. E aí tem coisas, é isso que a história do Carlos Lacerda como jornalista, tudo isso que eu falei agora, Castelo, vocês vão entender. O Carlos Lacerda batia muito no ministro do Planejamento do Castelo, Roberto Campos. O Campos, o ministro da Fazenda, Bulhões, bolaram o tal PAEG, que era o plano do governo, que na verdade era um tremendo arroxo, né? Um tremendo arroxo salarial em nome do controle da inflação. Carlos Lacerda batia. Um dia ele mandou dezenas de páginas para o Castelo Branco e foi criticando o plano e foi à televisão, à rádio, aos jornais detonar o plano econômico. E o Castelo disse para o Roberto Campos, que já era, na época, conhecido como Bob Fields, né? Tamanho seu entusiasmo com os capitais estrangeiros, em particular americanos. O Castelo disse, você não vai na televisão, não? E o Roberto Campos foi para a televisão. Ele falava bem, ex-seminarista, né? Teve aula de oratória por anos a fio. E o Leonan guardou as anotações que o Carlos Lacerda fez durante o pronunciamento do Roberto Campos. Ele tinha sido repórter, tinha sido redator, ele tinha sido editor, dono de jornal. E eu copiei todas essas páginas. Você sabe quantas páginas o Carlos Lacerda anotou do que o Roberto Campos estava dizendo? Às vezes puxava assim a resposta. 73 páginas. 73 páginas. Gente, eu tenho 38 anos de jornalismo. Eu nunca anotei mais de 20 páginas num negócio desse, nem em coletiva depois do Brasil ganhando Copa do Mundo. Sabe? É isso. Ou seja, só voltando aqui para com o BAFA, não viu o arquivo do BAFA, mas, na verdade, o grande arquivo da assessoria era esse do Walter Cunto, que acabou chegando. Hoje ele está no arquivo geral da cidade aqui do Rio. Talvez não fosse o grande arquivo, mas ele tenha tirado o xerox, porque eu não sei, eu acho que ele era da equipe de comunicação, mas ele tinha muita coisa, assim, eu não sei qual é a importância disso, não sei avaliar, porque eu não examinei na época, só li alguma coisa, algumas assinaturas do Carlos Lacerda, talvez fosse cópias xerocadas, sei lá, e por isso que eu fiz a pergunta, né, em torno disso. E ele foi da equipe, agora eu não sei exatamente o cargo dele. E sabe a origem agora insisto de novo, do nome? Do Corvo. Corvo? É o seguinte, em 1954, o auge da guerra, tribuna da imprensa contra a última hora, o auge foi em 1953. Mas Carlos Lacerda, seu antigo amigo, muito amigo, Samuel Weiner, tinham se tornado inimigos, porque o Carlos Lacerda era um opositor do governo constitucional, depois de 15 anos de ser presidente sem
ter a legitimidade do voto popular. Em 54, Getúlio era presidente constitucional, eleito com voto popular. Eram inimigos, Lacerda, Samuel Weiner. A polícia do Rio matou um repórter a pauladas, e isso serviu para toda a oposição atacar o governo. E ao enterro desse repórter, o Carlos Lacerda foi de preto, vestido de preto, terno preto. E estavam lá o Samuel Weiner e alguns companheiros do comando da Última Hora. No dia seguinte, a Última Hora deu desenho do Lanfranco Vaselli, grande, ele não se dizia cartunista, o Lan, se dizia caricaturista. Eu o entrevistei para o livro. O Lan saiu na página 3, a mais importante, mais retumbante caricatura da história do jornalismo político brasileiro, que era o Lacerda como um corvo. No fundo, assim, à beira de um caixão. É um erro editorial, né? Estou falando entre nós aqui, somos jornalistas. Claro que no dia seguinte já estava a mesma caricatura publicada na primeira página. Tamanho foi o impacto. Agora, há uma divergência histórica. E eu adianto para vocês que eu não vou bater o martelo. Eu tenho vários motivos para não ter certeza. Vários jornalistas, historiadores batem o martelo. O Samuel Weiner assegura que ele chamou o Lan na redação da Última Hora, ficava aqui na Presidente Vargas, e disse: Lan, desenha o Lacerda como um corvo. E o Lan morreu dizendo que o Samuel Weiner o chamou e disse: desenha aí o Lacerda como um bicho agourento, alguma coisa assim. E o Lan falou: eu ia desenhar um urubu. Só que eu não sabia desenhar urubu, eu precisava de foto. Dizia o Lan que tinha um encontro amoroso, estava atrasado, e não queria passar no arquivo fotográfico para pegar uma foto de um urubu para desenhar. Mas ele era italiano, ele era europeu e conhecia bem corvo. Não tinha corvo no Rio de Janeiro. E fez de cabeça o corvo. Ou seja, é um pormenor. Mas, ou seja, o corvo em si, a ave, ela foi uma ideia do Lan ou do Samuel Weiner. Eu vou contar rapidamente as duas versões. Eu não vou endossar nenhuma delas. Agora é o seguinte: o corvo pega e o Carlos Lacerda faz algo esperto, que depois a torcida do Flamengo faria com o urubu. Gente, o urubu surgiu, jogaram o urubu no Maracanã. É como um bicho depreciativo. Idem o porco no Palmeiras. Hoje o porco é símbolo da orgulhosa torcida palmeirense e nós somos urubus. Nós, torcedores do Flamengo, somos urubus. O Carlos Lacerda incorporou o corvo. É o corvo do Paul, é o corvo isso, vai procurar o corvo na Bíblia. E as manifestações, os comícios do Carlos Lacerda passam a ter desenhos do corvo. E, quando ele se lança presidente para a eleição que nunca houve, de 65, boa parte da propaganda, daqueles velhos decalques plásticos, não é com o rosto do Carlos Lacerda, é com o corvo. Ele faz isso. Assim como quando o Antônio Maria chama as apoiadoras. Carlos Lacerda tinha mais apoio entre as mulheres do que entre os homens. Todas as pesquisas mostravam isso, de opinião, e qualquer sujeito que vivesse no Rio de Janeiro sabia disso. E o Antônio Maria cria a expressão as mal-amadas do Lacerda. Eu vou explicar no livro. Era uma vingança do Antônio Maria, que tinha ido num jabá para Panermo, para Paris. O Carlos Lacerda descobriu, publicou no jornal. Aí as mal-amadas, e pegou as mal-amadas. E o que começa a acontecer em todo o Brasil, nos comícios do Carlos Lacerda, já em campanha presidencial, as mal-amadas presentes, né? As mulheres lacerdistas. Mas essa é a história do corvo. Na campanha de 60, eu falei, o corvo foi desenhado pelo Lan em 1954. Na campanha de 1960, quem o Carlos Lacerda tentou contratar para trabalhar na arte da campanha? O Lan, que se recusou, mas que morreu dizendo que não tinha nada pessoal contra o Carlos Lacerda,
nem contra o Samuel. Já em 55, o Lan vai embora da última hora por causa dos salários atrasados. E... Pô, gente, vocês me cortem aí, senão eu não paro de falar. Mário, então, eu acho que nós temos que explorar, no melhor sentido, sobre vários outros assuntos pertinentes à imprensa brasileira. Mas eu queria tentar, de minha parte, não sei se outros terão perguntas, encerrar o episódio Lacerda fazendo a seguinte colocação. Tu disseste que cada um, ao final da leitura, vai fazer a interpretação que melhor entender a respeito desse personagem. Mas, na tua avaliação, em princípio, ele sai mais como um herói ou como um vilão na história do Brasil? Ah, não é comigo, Vieira. Não é comigo. Por exemplo, quando o Carlos Lacerda teve um lugar, conforme as minhas opiniões, um lugar virtuoso em muitos momentos da história do Brasil e um lugar não virtuoso em vários outros momentos. Então, eu nunca chamei, por exemplo, Carlos Marighella de herói ou vilão. E olha que quando o livro foi lançado em 2012, amplos setores da direita brasileira recomendavam o livro, dizendo: olha aqui, olha o que esse cara fez. Né? Olha o que esse sujeito fez aqui. E até hoje, apesar de muitas críticas de militantes políticos e tal, quer dizer, o livro é tido como o livro que vai contar com mais fôlego a história do Marighella, porque eu não fui pioneiro, né? Outros estabeleceram os alicerces, eu botei meu tijolinho ali na história. É que nem Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era um grande defensor do direito ao divórcio. O Carlos Lacerda defendendo, bom, se algum jovem nos assistir, só em 76, 77, que o divórcio se transformou em direito, em lei no Brasil, graças, sobretudo, ao grande, quer dizer, aos movimentos das mulheres, movimentos sociais, ao grande trabalho de um baiano, deputado, senador, chamado Nelson Carneiro. Antes havia o desquite. O desquite significava que o casal se separava, mas não poderia se casar de novo. Só que os homens contraíam novas núpcias, né? Novos casamentos, novas relações, e ficava tudo bem. Para as mulheres, a barra era muito mais pesada, elas sofriam muito preconceito. Aliás, é com esse argumento que o Marighella, na Constituinte de 1946, faz a defesa do direito ao divórcio. Bom, Carlos Lacerda tinha frases maravilhosas sobre a defesa do direito ao divórcio. Quando ele se converte ou reconverte ao catolicismo, 47, 1948, ele passa a ser um oponente do divórcio e bate duro no Nelson Carneiro. Ele estava vivo quando o divórcio virou lei. E perguntaram para ele numa entrevista: e aí? Ele falou: eu falei, a favor, já fui contra, hoje eu não tenho opinião. Mas como ele era Carlos Lacerda, ele não resiste e começa a falar. Mas era uma enorme injustiça o que acontecia com as mulheres e tal, sem ter direito ao divórcio. Por quê? Porque ele sofreu na pele a separação do pai e da mãe, um rumoroso processo de desquite na primeira metade dos anos 40 aqui no Rio, que foi usado por todo que é inimigo do Carlos Lacerda, inclusive a última hora, porque o Carlos Lacerda, o irmão e a irmã ficaram do lado da mãe. O pai tinha em 1930, o pai sai de casa, ele já tinha, desde 19, um filho em outra família e tal. Aquela velha história, gente, um país, sociedade patriarcal machista, né? Matriz e filial, casa civil, casa militar, e os irmãos ficaram contra, e o Carlos Lacerda foi muito duro com o pai, que tinha dito, na verdade, no processo de desquite, o velho tribuno do povo insinuou ou afirmou explicitamente que a esposa, dona Olga, ela tinha abandonado o lar, e abandono de lar era um eufemismo para adultério. Então, por exemplo, essa história do desquite dos pais do Carlos Lacerda, isso vai estar na imprensa brasileira durante muitos anos. O filho que, num processo, atacou o pai, não foi só o filho, Carlos Lacerda, foram os irmãos mais velhos. E, bom, diga lá, Vieira. Não, agora é aquela provocação que eu fiz para o pessoal. Núbia,
já se apresentou, quer fazer uma pergunta para ti, Mário. Vai lá, Núbia. Mário, Abre o seu microfone e vai em frente. não, já Tá abri, já aberto. abri. Está aberto. Mário, Tá bem, tá. Tá aberto, vai. tem um momento da história, né, brasileira que é muito marcante para os gaúchos, que é o momento da legalidade, né? E que, Boa. naquele momento, o Lacerda era governador do Rio de Janeiro, né? Eu queria que tu falasse um pouco desse comportamento dele durante a legalidade. Foram muitos gaúchos para lá para querer juntar pessoas, né, nessa luta da legalidade, e ele bateu forte. E o outro que eu gostaria que tu dissesse, que tu não quer contar muita história, mas eu gostaria que tu contasse um pouco a história da briga dele com o Jânio Quadros, porque eu acho muito engraçado, mas eu gostaria que tu contasse. Então, esses dois momentos da vida dele, eu gostaria que tu falasse, se possível. Núbia, é o seguinte, o primeiro volume da biografia termina com a renúncia do Jânio e a crise de agosto, setembro de 1961, a defesa da legalidade concentrada no Palácio Piratini, com o governador Leonel Brizola, até a posse, no dia 7 de setembro, se a memória não falha, do presidente João Goulart, com poderes manietados por conta da introdução de um arremedo de parlamentarismo. Muito bem. Esse período ele tem a capacidade de concentrar, de evidenciar como o Carlos Lacerda não tinha um comportamento necessariamente uniforme. Qual é o maior desafio que eu me coloco ao contar a história do Carlos Lacerda? É libertá-lo das camisas de força com que certa história ainda hoje tentem aprisioná-lo. Gente, Carlos Lacerda defendia o livre mercado, defendia o capitalismo, isso já maduro, defendia a livre iniciativa. Mas Carlos Lacerda, de ícone liberal, neoliberal, só quem não conhece o que foi o governo da Guanabara. Aliás, o Rafael de Almeida Magalhães, que foi vice dele, secretário, vice, já escreveu sobre isso, né? Um volume monumental, né, de investimento público que permitiu ao Carlos Lacerda fazer as obras que ele fez aqui no Rio. Muito bem. Então, nós vamos ter no o seguinte. O Jânio renuncia no dia 25 de agosto, dia do soldado. Não, há muito tempo, quem quis ver na hora entendeu o que estava acontecendo. Hoje não há mais dúvida, porque o Jânio, antes de morrer, explicou tintim por tintim. Aquilo era uma tentativa de golpe de Estado, em que ele pretendia restringir extremamente os poderes do Congresso para governar com um poder que a Constituição de 46, em vigor, não lhe concedia. Na véspera, o Carlos Lacerda foi à televisão e denunciou isso. Olha, me chamaram lá de Brasília, o ministro da Justiça, para dar um golpe. Até tem ali, a Carlos Lacerda provocou a renúncia do dia seguinte. Gente, o Jango tinha mandado muito tempo antes, o Jânio tinha mandado muito tempo antes, o vice-presidente João Goulart para a China, para não estar aqui quando ele renunciasse. Foi um longo plano. Então, na noite de 24 de agosto de 1961, Carlos Lacerda denunciou o golpe. Ele estava contra o golpe, em defesa do mandato popular e da Constituição. Dia 25, Jânio renuncia. Às 11 da noite, a polícia da Guanabara, que era o atual município do Rio de Janeiro, mas era um município-estado, um arranjo feito depois da transferência da capital para Brasília, a polícia da Guanabara já estava invadindo o rádio no Rio e tirando os transmissores de rádio para que não fosse transmitido, lido o manifesto do ministro da Justiça que estava saindo. Aí o Carlos Lacerda passa 5, 6, 7 dias tentando um golpe, defendendo um golpe de Estado. O golpe de Estado era o golpe, apoiava o triunvirato, os 3 ministros militares, para impedir a posse do vice-presidente João Goulart, que tinha sido eleito no voto e que, de acordo com a Constituição, era o novo presidente da República, na ausência do presidente. Aliás, gente, tem umas coisas assim, chicanas de advogado, a falta de uma assessoria para o Jânio Quadros, para o plano dele. O Jânio achou que a mensagem dele de renúncia ia chegar no Congresso
ia ser discutida e tal, para ser aprovada ou não ser aprovada. Ele tinha maioria da Câmara. Até que uma voz se levanta, um ex-ministro da Educação do Estado Novo, e explica o seguinte: o gesto da renúncia é unilateral, não cabe discutir. Acabou, saiu, mandou uma mensagem, saiu. Saiu de dança. E o Carlos Lacerda passa 6, 7 dias defendendo o golpe de Estado. E durante 5 ou 6 dias, a imprensa da Guanabara, a imprensa aqui do Rio, esteve censurada. Teve tropa invadindo o jornal, teve oficina fechada, teve jornalista preso. Agora, eu vou contar isso e vou contar de modo vibrante. Vibrante significa o seguinte: não pode ser encarado como algo natural querer impedir a posse de um vice-presidente constitucional para virar presidente e muito menos censurar jornais. Só que o livro vai contar também que isso que aconteceu aqui, censura a imprensa entre 5 e 6 dias, e que, gente, atravessa madrugadas e tal, não tenho aqui as horas exatamente que durou a imprensa. Isso aconteceu durante 15 anos do governo de Getúlio Vargas, né? Sobretudo de 37 a 45 com o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, a história, quer dizer, não é assim, sabe, preto no branco, claro, escuro. Isso é uma coisa. Segunda, a briga com o Jânio é o seguinte, eles foram se afastando. Sabia que na noite anterior a ele entrar e denunciar o golpe, ele tinha tentado falar com o Jânio lá no Alvorada, né? E é aí que começa a briga. Diz que aí, por causa dessa briga aí, é que ele foi denunciar, porque ele estava até a favor que o Jânio desse o golpe. Né? Eu gostaria que isso só aí é verdade ou não, se tu tem elementos para esclarecer. Não, o Carlos Lacerda era contra o golpe. Foi ele quem denunciou que o governo Jânio Quadros preparava um golpe e pediram a ajuda dele para convencer um dos ministros militares, que era o único que estaria reticente. Dias antes disso, quer dizer, ele e o Jânio já estavam brigando. Por quê? Porque o governo federal não atendia às reivindicações do governo da Guanabara de verbas. E o Carlos Lacerda queria fazer um governo histórico, porque ia ser, entre outros motivos, porque ia ser a grande plataforma dele presidencial, né? Tanto que quando o governo começa a andar, a campanha repete, né? Vamos fazer do Brasil uma grande Guanabara. Mas o que a Núbia está lembrando é um episódio prosaico, mas que vai resultar numa tragédia da história do Brasil. É que dias antes, o Carlos Lacerda foi conversar com o Jânio Quadros em Brasília, no mesmo dia em que o ministro da Economia de Cuba, Ernesto Che Guevara, foi condecorado pelo Jânio. Em Brasília, ele entrou no Palácio da Alvorada, deixou a maletinha dele na entrada. Em vez do Jânio, isso são várias fontes, inclusive do governo Jânio, conversar com ele, ficou vendo um filme lá, acho que era de mocinho e tal, e depois mandou o Carlos Lacerda ir embora para conversar com o ministro da Justiça. Quando o Carlos Lacerda voltou, o mordomo do Palácio da Alvorada estava com a malinha dele. Não, está aqui, para o senhor ir para o Hotel Nacional. Existe até hoje em Brasília. Você vai para o Hotel Nacional. E o Carlos Lacerda ficou ofendido, e foi naquela madrugada em que foi apresentado para ele, que, segundo a versão dele, o plano para o golpe. E que o Jânio Quadros, antes de morrer, depois para o neto dele, John, filho da Tutu, Quadros, depois, em pormenores, havia um plano para o golpe. O Carlos Lacerda, que foi chamado de mentiroso, por boa parte do jornalismo brasileiro, então, ele estava falando a verdade. Agora, uma dessas sortes, né? Tudo bem, tem trabalho envolvido, mas eu descobri, no avião, na volta, furioso, o Carlos Lacerda, ele foi anotando, é a versão dele. E há várias passagens que eu não posso assumir, e mesmo algumas que eu posso questionar. Mas ele foi anotando com um garrancho que eu aprendi nesses 9 anos a entender, minuto a minuto, o que tinha acontecido na conversa com o Jânio e com o ministro da Justiça.
Mas é isso, quer dizer, o Carlos Lacerda, ele na noite do dia 24, ele está contra o golpe de Estado, está defendendo a Constituição. Na noite do dia 25 de agosto de 1961, ele está querendo rasgar a Constituição. E isso é história, né? Não vou brigar com a história, o meu desafio é contar com as informações mais relevantes e interessantes que são conhecidas e que eu, nesse caso, há essas informações que eu descobri. Agora, só fechando o negócio, Jânio Quadros, que depois da morte dele a gente soube que tinha conta na Suíça, tudo e tal. Ele era um ator, né? Uma figura. Assim, ele renunciava muito, né? Várias vezes renunciou a candidato, usava ameaça de renúncia ou a renúncia de renunciei, né? Como um instrumento de pressão política. E o Carlos Lacerda fez isso várias vezes também como governador do Rio. Mas o Jânio ainda era candidato ou era presidente eleito, foi visitar o Carlos Lacerda no apartamento do Carlos Lacerda, na Praia do Flamengo, um triplex. O terceiro andar foi objeto de grande controvérsia, até CPI houve. O triplex do Lula não é uma novidade nas pautas do jornalismo brasileiro. Houve o triplex do Carlos Lacerda. O Jânio foi visitá-lo, e o Jânio, sabidamente, bebia muito. E há um sem número de depoimentos do Jânio perdendo a compostura de tanto beber. Dona Letícia, esposa do Carlos Lacerda, apurou todas as marcas de uísque favoritas do Jânio, ou a favorita, e providenciou assim, meia dúzia de marcas de Scott da melhor qualidade para servir. Então, o Jânio estava indo almoçar lá na casa do Carlos Lacerda. Quando o Jânio chegou, Dona Letícia, presidente, o senhor aceita que uísque o senhor prefere? Aí o Jânio falou com aquela voz esganiçada dele, né? Minha senhora, é que eu não bebo. A senhora teria Guaraná? Não tinha Guaraná, teve que mandar alguém comprar no botequim, porque o Jânio resolveu fazer um número do abstêmio, né? Esse é o Jânio Quadros. Vários artistas na política brasileira, né? Mário, tenha santa paciência. Ao Polidoro quer fazer uma última pergunta, tá? Eu deixei a minha para o final. Em primeiro lugar, eu queria saber de onde é que vem esse sotaque. Riqueza de detalhes, porque é a última pergunta. Porque tem... Onde é que vem o sotaque do Mário? De onde vem esse sotaque carioca inconfundível que você tem? Eu jamais imaginaria que você é um carioca, né? Eu diria que poderia ser um gaúcho, inclusive pela forma como você se expressa aí, né? E, bom, eu acho que toda a conversa com um jornalista que está fazendo um trabalho como esse que você está fazendo, o que vem fazendo, porque não é o primeiro, né? Tem algo que é o seguinte: o melhor são os detalhes, aquilo que ainda ninguém sabe, que faz parte de uma pesquisa nova, de uma busca de um profissional, no seu caso, extremamente focado e quase obsessivo, pelo jeito, ao construir um trabalho sobre um personagem que é uma idólatra, né? Ele era autorreferenciado, quer dizer, ele defendia aquilo que, para ele, representava o melhor, né? Então, ele trocava de posição porque o interesse maior dele era ele estar controlando a situação, ele ser a referência e ele... Aliás, muitos políticos são assim, não é? Mas eu acho que o principal episódio da história do Carlos Lacerda é quando ele sofre o atentado na Rotunda, que é o deflagrador da maior crise política já vivida no Brasil, que é o suicídio do Getúlio Vargas. Como é que se coloca isso no conjunto desse trabalho que você está
construindo do Carlos Lacerda? Polidoro, é o seguinte, eu sou um carioca muito sem vergonha, mas eu já tenho filhas e filhos que chiam e falam cuspindo, não preciso manter o sotaque que um dia eu tive, porque eu nasci na semana do golpe aqui no Rio, nasci na primeira semana de abril de 64, com 9 anos eu me mudei para Pelotas, e lá fiquei até os 19 anos. É lá em Pelotas que eu li o Jornal. E lá eu falei no início, estudei edificações, depois eu fui para a faculdade, para a UFPEL, estudar pedagogia, larguei. Só então, ao voltar para o Rio, que eu resolvi estudar jornalismo, fiz vestibular e tal, cursei na UFRJ. Esse é o sotaque. Eu nunca recuperei o sotaque. Olha que gaúcho chega aqui no Rio, com uma semana tá chiando, né? Chiando e com mate na praia. Nunca recuperei, e em espaços em que eu me sinto à vontade, como aqui, eu falo tu vai, tu vem. Eu tinha tias professoras aí lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em Pelotas, que elas falavam corretamente o idioma, né? E eu achava aquilo meio pernóstico, né? Ai, tu vais, tu vens, o que tu pensas, né? Eu falo tu vai, tu vem, mas sei falar você, e aí é como se eu estivesse falando outro idioma. No caso da Rua Toneleiro, o meu desafio desde o início foi ignorar tudo que se contou até hoje e refazer, a partir de provas documentais e testemunhais, a reconstituição dos fatos do começo da madrugada de 5 de agosto de 1924. É isso. E tendo sempre a determinação, o pensamento, eu sou um autor de não ficção. Eu não tenho, é cláusula pétrea. Na literatura de não ficção não se inventa. Fato, fala, pensamento ou sentimento. Então, eu vou contar o que aconteceu. Mas agora, vocês querem saber, por exemplo, o Gregório Fortunato, chefe da Guarda Civil, ele foi, nos mais diversos ambientes, o Gregório, ele reconheceu ter bolado o plano. Só que é o seguinte, uma coisa importante para mim no livro é, na tradição brasileira, quem pagou o pato foram os peixinhos, né? Um homem negro e inculto do interior do Rio Grande do Sul e outros pobres diabos mais ferrados do que ele. Quem foram os mandantes que nunca pagaram pela ordem para matar o Carlos Lacerda? Isso é um aspecto. Outro, bom, para contar, então, quer dizer, eu vou, Rua Toneleiro número 180, edifício Albervânia. Carlos Lacerda, 3 anos antes, ou 4 anos antes, já tinha sido agredido por um coronel da aeronáutica com um capanga lá dentro. Muita história aquele prédio. Agora, essas coisas vai estar no começo do 2º volume, essas coisas da vida do Carlos Lacerda. Gente, ele assume, eu falei, 5 de dezembro de 60. Natal de 61, ele está em casa e ligam, governador, revolta, motim, rebelião no presídio da Freicaneca, onde ficavam os criminosos mais perigosos aqui na cidade. E já mataram um guarda e tal. O que o Carlos Lacerda faz? Vai para lá. E chega lá, está cercado, né? E aquele era um carandiru. E os policiais prontos para entrarem e fazerem correr sangue. O que faz Carlos Lacerda? Ele era Carlos Lacerda. Ninguém entra. Ele tira o blazer e vai sozinho negociar com a massa rebelada. E tá os presos tinham simplesmente o governador na mão, se quisesse, para engrossar, tinham outros reféns. E tá aquela Babel na volta do Carlos Lacerda, quando se ouve um grito: silêncio! Silêncio, com esse sotaque, silêncio que o governador vai falar. E todo mundo calou. E quando o governador olhou para ver de quem era aquela voz, era do presidiário Gregório Fortunato. Mas essas coisas, isso aconteceu, gente. Me perguntam, não vai escrever ficção? Primeiro que eu não teria o talento do Casarré, por exemplo, mas
Cara, quase uma história dessa parece inventada, né? Isso aconteceu. Mário, Mário, olha aqui, o seguinte, depois dessa conversa brilhante, maravilhosa, riquíssima, todos nós vamos ficar naquela situação de RGE, em regime de grande expectativa, em relação ao teu livro e a todas essas histórias não ficcionais que tens para nos contar. E eu tomo a liberdade, do alto da minha idade, decana idade de 75 anos, de te intimar para voltar a conversar conosco, desta vez sobre jornalismo. Tu tendo sido um dos pioneiros naquela ação tão importante quanto é a de ombudsman, tem certamente muito a nos falar. E a primeira pergunta que tu terás de responder, quando voltares a conversar conosco, será: tendo tu sido estudante de uma escola técnica com menos de 20 anos, foi o Co-Jornal que te estimulou e te incentivou a buscar o jornalismo? A resposta será dada no próximo encontro que nós vamos ter. Muito obrigado, Mário. Foi realmente um belíssimo encontro esse que tivemos contigo. Até uma próxima. Até, valeu. Valeu.